O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Começando mais um mês, começando nossa escola dominical, retornando os grupos de pastoreio. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 30. Há três tipos, homileticamente, de sermão. Primeiro, o sermão expositivo, onde o assunto do sermão, as divisões e os argumentos estão no texto. Então você simplesmente expõe o texto, explica o texto. Existe um segundo tipo de sermão, que é o sermão textual, onde dá o assunto e as divisões. Por exemplo, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas existe aquilo que se chama de sermão tópico, onde o texto bíblico oferece o assunto. E aí você vai desenvolver esse assunto argumentando com os textos da palavra de Deus. Vocês entenderam ou não? Então, vou pregar um sermão tópico. Eu quero falar sobre o incomparável amor do Espírito Santo. O incomparável amor do Espírito Santo. E eu vou usar como referência o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 30. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Vamos ler juntos? Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Quero destacar aqui essa expressão, amor do Espírito. Preste atenção que um dos conceitos que a Bíblia apresenta da pessoa de Deus é que Deus é amor. E todo aquilo que é nascido de Deus, ama. Se você não ama, é porque você não nasceu de novo. Mas uma das grandes dificuldades que eu e você, nós temos na nossa vida, é experimentar este amor de Deus na nossa vida. É sentir-se amado. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque você já deve ter ouvido muitos sermões sobre o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você ouve muitos sermões sobre o amor de Jesus. E Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Jesus diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Mas em nenhum momento você vai ouvir o Espírito Santo dizer: eu sou amor, eu amo vocês. Mas o fato do Espírito Santo não dizer claramente que nos ama, ele é o incomparável amor de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, e eu quero apresentar 4 áreas na Bíblia, onde esse incomparável amor de Deus, ele se expressa. De Deus e Espírito Santo. A primeira área é na área da salvação. O incomparável amor do Espírito Santo na nossa salvação. E a nossa salvação começa com Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus, ao começar o seu ministério, ao ser batizado por João Batista, ele foi revestido do poder do Espírito Santo.
Ele pregava, ele curava, ele exerceu o seu ministério, como nós lemos aqui em Isaías capítulo 61. Porque o Espírito de Deus está sobre mim, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ao morrer no Calvário, ele foi assistido pelo Espírito Santo. A sua ressurreição aconteceu pelo poder do Espírito Santo. E o primeiro ato de Jesus como Senhor foi enviar o Espírito Santo para a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas preste atenção, o incomparável amor do Espírito Santo se prova na minha vida, na sua vida, no dia que você nasceu de novo. Você foi regenerado, você foi quebrantado com arrependimento, você olhou para Jesus e viu a justiça de Cristo sendo aplicada sobre a sua vida. Isso foi um ato do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que abre os nossos olhos para conhecermos a justiça que há na obra de Cristo Jesus. Lá em João capítulo 3, o próprio Jesus, ele diz que todo regenerado é aquele que é nascido do Espírito. Você acha que não há amor no Espírito Santo quando ele nos regenera? Ele não somente preparou o Salvador, mas ele aplica a salvação. A gente poderia estudar o conceito de amor teologicamente nas duas pessoas da Trindade, nos atos de Deus, na criação de Deus. Mas eu e você jamais poderíamos experimentar o amor de Deus se não fosse pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo do amor, ele que traz o amor de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 19. Depois de nos regenerar, o Espírito Santo vem habitar em mim e em você. Veja que papo cabeça. Você e eu, nós somos o quê? Santuário do Espírito Santo. Veja no texto, 1 Coríntios 6, 19, o que é que diz? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? O incomparável amor de Deus, o verdadeiro significado de Emanuel, Deus conosco, significa o Espírito Santo em nós, habitando em nós. Isso é amor ou não é amor? Mas vamos caminhando um pouquinho. Porque o amor do Espírito Santo se revela na nossa salvação, mas também na nossa santificação, na nossa transformação espiritual. O Espírito Santo, ele é, na linguagem da teologia, o agente da santificação. O Pai escolhe, o Filho redime, o Espírito Santo aplica a obra da salvação e da santificação na vida daquele que foi eleito pelo Pai e redimido pelo sangue de Jesus. De tal maneira que eu e você, nós não podemos crescer espiritualmente se não for pelo poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é a terceira pessoa da Trindade. Quando eu peco, eu entristeço o Espírito Santo. Quando eu não valorizo, eu apago a sua ação na minha vida. Veja lá,
Em Romanos capítulo 8. Diz assim, no versículo 2. Diz assim, porque a lei do Espírito da vida. O Espírito de quê? Da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. O pecado trouxe a morte. O Espírito, através da obra de Jesus Cristo, trouxe a vida. E vida plena. E vida vitoriosa. E vida sem condenação. De tal maneira que é o Espírito Santo que cumpre a lei de Deus na minha vida. Tudo de bom que a minha nova natureza vai produzir, não vai se produzir pela força da minha carne, mas pela força do Espírito Santo. É o Espírito Santo agindo em mim e em você. Isso é amor ou não? É tão interessante, meus amados irmãos, que no versículo 13 de Romanos 8, diz assim, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente o quê? Vivereis. O Espírito Santo mortifica, assassina, mata o nosso velho homem. Ele tira a nossa soberba e põe a humildade de Cristo. Ele tira de nós o espírito de autossuficiência e coloca em nós o espírito da total dependência. É o Espírito que faz isso. É o Espírito que vai deletando da nossa memória, da nossa conduta, do nosso caráter, as coisas do passado, as coisas do velho homem, e inserindo na nossa memória, no nosso caráter, as virtudes de Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Esse Espírito, ele também é chamado de Espírito de adoção, no versículo 15 de Romanos 8. E por causa desse Espírito de adoção, nós podemos chamar Deus de Pai, Abba Pai, ou paizinho no sentido da intimidade familiar. É o espírito de adoção que nos torna filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, João diz, filhos amados, nisto consiste o amor de Deus, em que Ele nos amou, nos salvou e nos fez seus filhos. E nós somos filhos o quê? Amados. O Espírito Santo nos dá intimidade com o Pai. No versículo 16, como é que eu tenho certeza que eu sou crente? Perguntaram para Dona Elda Câmara, lá em Olinda, eu era pastor lá, e ele era arcebispo. Perguntaram para ele, Dona Elda, você tem certeza de salvação? Ele disse, ninguém pode ter certeza de salvação. Aí cai na besteira de fazer a pergunta para mim. Eu disse, eu tenho certeza. Plena certeza. Eu tenho certeza porque a Bíblia diz que eu estou salvo. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas se você não acredita na Bíblia, eu tenho o Espírito Santo. E o Espírito Santo testifica com o meu espírito, me dá convicções de que eu sou filho. Você pode dizer que eu não sou, mas eu sou. Mas o que eu acho interessante, lá em Romanos 8, versículo 26, diz assim, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa o quê? Fraqueza. Quem está conosco na nossa fraqueza é o Espírito. É o Espírito que nos preserva. É o Espírito que não nos deixa cair em tentação. É o Espírito que nos segura. Quais são as suas fraquezas, meu irmão? O Espírito de amor está dentro de você
para lhe assistir na sua fraqueza, na sua humanidade caída, nos seus defeitos. Ele intercede por nós, Ele sonda o nosso coração, Ele nos guia, Ele é o nosso GPS nessa vida, Ele nos guia. Mas eu queria que você abrisse lá, 2 Coríntios, capítulo 3, porque esse é o projeto de Deus maior. Não importa o que você vai passar nessa vida, o projeto de Deus ao nos redimir, ao nos salvar, Ele vai nos glorificar. E até chegar na glorificação existe o processo de santificação. E sabe quem faz isso? O Espírito Santo. Veja, vamos ler juntos 2 Coríntios 3, 17 e 18. Vamos lá juntos? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É o Espírito Santo que está nos transformando cada dia, de glória em glória, até nós alcançarmos a perfeita glorificação. Você acha que isso não é amor? Quantas vezes eu entristeço o Espírito? Quantas vezes eu ofendo o Espírito? Quantas vezes eu desprezo o Espírito? Quantas vezes eu não valorizo o Espírito? Mas Ele não desiste, porque Ele vai completar a boa obra que Ele começou a fazer na minha vida e na sua vida. Então o Espírito Santo vai estar com você. Paulo diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo, também esse Espírito vai nos ressuscitar. O Espírito Santo, Ele produz em nós o seu fruto. Veja, por favor, lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Mas o fruto do Espírito veja que a carne produz obras. O Espírito Santo produz o quê? O fruto do Espírito Santo, ou seja, é dele. É ele que produz isso em nós. E fruto começa com a flor. Fruto, depois se torna um fruto verde, depois se torna um fruto o quê? Maduro. É um processo de vida, de transformação. E diz aí que o fruto do Espírito é o quê? Amor, longanimidade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Veja que é o fruto, não são os frutos. O fruto aí é uma frutescência, como um abacaxi. São frutos juntos. De tal maneira que você diz assim, eu amo, mas não tenho paciência. Porque o amor é paciente. Sabe quem produz isso em mim, em você? O Espírito Santo. E veja a paciência que Ele tem comigo e com você. Ele nos ama. Assim como o Pai nos ama, assim como o Filho nos ama, o Espírito nos ama. E o seu amor é incomparável. É incomparável. O amor incomparável do Espírito Santo na nossa salvação, o amor incomparável do Espírito Santo em nossa santificação,
Mas eu quero chamar a sua preciosa atenção para revelar, à luz da palavra de Deus, o incomparável amor do Espírito Santo em nosso serviço a Deus. E eu queria que você fosse lá para Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 3. Leiam comigo, por favor. 3:3. O que é que diz? Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos, nós adoramos a Deus no Espírito. Presta atenção. Essa reunião, esse culto aqui não tem nenhum sentido para Deus se não for produzido pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que põe adoração no meu coração. É o Espírito Santo que coloca música no meu coração. É o Espírito Santo que produz em mim a verdadeira adoração. E Paulo chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e de você para produzir em mim e você e na igreja a comunhão dos santos, a comunhão do Espírito Santo, a verdadeira adoração. Verdadeira adoração. Nós adoramos ao Pai. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então não tem culto falso onde o Espírito Santo está presente. Ele é o Espírito da verdade e Ele nos guiará a toda a verdade. Isso é amor ou não é amor? Você não quer vir para o culto? O Espírito Santo lhe traz. Você vem a reboque, mas você vem. É o Espírito Santo que nos conduz, que nos dirige. Em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, você vai descobrir também que além de produzir adoração, o Espírito Santo, Ele nos ama tanto que Ele nos dá dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o que diz aí? Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito Santo que distribui individualmente para cada um aqui os dons espirituais. Esses dons espirituais, eles devem ser usados para a edificação do corpo, para o crescimento do corpo, para o desenvolvimento do corpo. A igreja cresce, a igreja amadurece quando os membros do corpo colocam em prática os dons espirituais. E eu vou dizer uma coisa para você. Não adianta você dizer que não tem dom, tá? Porque diz o texto que Ele, o Espírito Santo, distribui como lhe apraz. Não é o que você quer, não. A cada um. Isso significa que não existe ninguém na igreja que, tendo o Espírito Santo, não tenha pelo menos um dom do Espírito Santo. E às vezes você começa com um dom, depois no caminho ele vai dando outros. Como lhe apraz. O Espírito Santo, Ele é quem nos dá poder para pregar o Evangelho. Você imagine que hoje, domingo, dia 6 de fevereiro, no mundo inteiro, a palavra de Deus tem sido pregada, a palavra de Deus tem sido cantada, a palavra de Deus tem sido ensinada. Milhares e milhares e milhões de orações são feitas, e tudo isso é pelo poder e pela ação do Espírito Santo.
O Espírito Santo é o executivo da obra missionária. É Ele quem chama os obreiros, é Ele quem capacita os obreiros, é Ele quem conduz a igreja na obra missionária, é Ele que abre portas e fecha portas. Não existe obra missionária sem a ação do Espírito Santo. Ele é o executivo, é Ele que realiza. O Espírito Santo deve ficar muito triste quando um bando de gente equivocada começa a atribuir para o Espírito Santo umas maluquices que tem na igreja. Gritaria, atitudes inconsequentes, falsas mensagens. O Espírito Santo, ele é espírito de entendimento, de conhecimento, de sabedoria. O Espírito Santo não é espírito de confusão, mas de lógica, de inteligência, de sabedoria. E nós não podemos ter as nossas emoções movidas por mentiras. As nossas emoções precisam estar calcadas na verdade de Deus. A fé é a verdadeira e a suprema emoção, quando produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não aceita intermediários, tá? Tem muita gente que diz, eu estou falando aqui, Deus me falou. Lorota, cara. O Espírito Santo fala pelas Escrituras Sagradas. Ele fala pela palavra. Você quer ouvir Deus falar? Você quer ouvir a voz do Espírito Santo? Leia a Bíblia. Você quer ouvir o Espírito Santo falar em voz alta? Leia em voz alta. O Espírito Santo fala pelas Escrituras. Mas eu quero concluir com um quarto argumento que eu acho maravilhoso. O incomparável amor do Espírito Santo não está somente na nossa obra de salvação, na nossa obra de santificação, em todo serviço que nós realizamos para Deus. Mas o amor do Espírito Santo se expressa para mim e para você quando Ele nos dá as Escrituras Sagradas. Preste atenção, que isso é muito sério. O fato de eu e você estarmos com a palavra de Deus hoje, a revelação escrita de Deus na nossa língua, isso é um ato de amor do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 10. Diz assim, mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, com letra maiúscula, a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então ninguém conhece as profundezas de Deus, senão o Deus o quê? Espírito Santo. E esse Deus Espírito Santo é quem nos revela. Porque diz, por qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Versículo 11 diz assim, assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Gratuitamente. E ele vai mais longe, ele diz assim, ora, no versículo 14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Preste atenção que aqui há 3 conceitos teológicos. Primeiro, o conceito de revelação. A revelação é tornar o conhecimento expresso. Quem faz isso? O Espírito Santo.
Mas o Espírito Santo não somente revela, o Espírito Santo inspirou 36 autores, 36 homens, durante 16 séculos, para escrever 66 livros que estão aqui. Todo o ato registrado nas Escrituras foi movido, foi inspirado pelo Espírito Santo. Sai, Satanás! Mas a terceira coisa, mais importante, volta para cá. Terceira coisa mais importante. Não adiantaria ter revelação. Não adiantaria ter revelação registrada, escrita, inspirada, se não houvesse o que? A iluminação, a compreensão. Todos nós leríamos a Bíblia, mas nós não entenderíamos absolutamente nada. Mas o Espírito Santo nos ilumina. E a gente entende. E a gente compreende as coisas de Deus, as coisas espirituais, porque é o Espírito Santo que está em nós, ele nos ilumina. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo, no sentido de compreensão espiritual. Para muita gente, a Bíblia é um livro comum. Um livro que vai ser proibido agora pelo Supremo Tribunal Federal de estar nas escolas, nas bibliotecas. Os encapetados lá do Supremo Tribunal Federal. Se nós queremos uma nação abençoada, nós temos que botar a Bíblia na mão do povo. O povo tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia produz a maior revolução que pode existir na vida de uma pessoa. O seu novo nascimento. Nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. E nenhum sentido espiritual tem aqui, se o Espírito Santo não explicar isso para a gente. Dá o sentido para a gente. Então, todas as vezes que você pegar a Bíblia, você faça uma oração de gratidão, dizendo, Espírito Santo, muito obrigado. Porque a Bíblia tem os pensamentos de Deus, tem os caminhos de Deus, tem a vontade de Deus. E é pelo conhecimento da palavra que nós conhecemos a Jesus Cristo. E conhecendo a Jesus Cristo, nós temos o quê? A vida eterna. E para completar, nós, eu e você, estamos selados e penhorados pelo Espírito Santo. Significa que é a presença do Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que garante a nossa redenção. Então curte mais o Espírito Santo, meu irmão. Fica curtindo aí, fica seguindo, fica compartilhando, fica mais. Fazer um desafio para você essa semana. Essa semana você vai curtir mais o Espírito Santo. Vai conversar com Ele, vai orar para Ele, vai pedir a Ele sabedoria, vai pedir a Ele santidade, vai pedir a Ele discernimento. Amém? Três aplicações práticas. Considere mais a pessoa do Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que o Espírito Santo é uma energia, é uma força. Não, ele é uma pessoa. A mesma natureza, a mesma substância do Pai e do Filho. Ele é Deus. Considere o Espírito Santo. Considere o fato dele estar dentro de você. Você andando para onde você for, você é o santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você. Conversa com ele. Segundo, busque mais a plenitude do Espírito Santo. Quando a gente fala mais do Espírito Santo, a gente está falando mais de Cristo, mais de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que é a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas eu quero concluir
convidando você a ficar de pé e abrindo lá em Romanos, capítulo 5. Agora eu vou tomar água aqui, santa água. Romanos. Se o Espírito Santo, ele é amor, além de habitar em mim e em você, ele também derrama o amor dele para mim e para você. Não é maravilhoso isso? Então você está se sentindo rejeitado? Ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe essas crises que dá em crente? E adolescente principalmente. Ao invés de fumar, de cheirar, de beber, de aprontar, sabe o que você faz? Ora o Espírito Santo. Diz o texto aqui, 5:5, vamos lá? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi. Veja a diferença do verbo. Nos foi outorgado, está no passado. Quando foi que o Espírito Santo nos foi outorgado? Na conversão, na regeneração. Mas veja que ele está hoje, no presente, dizendo assim, o amor de Deus é derramado. O verbo derramar aqui não é contra-gotas, são cataratas. Derramado abundantemente. Do seu interior fluirão rios de água viva. O Espírito faz isso, ele derrama abundantemente o amor de Deus dentro de nós. Pega um crente que você não gosta dele. Pode ser eu. Não gosto desse pastor. Mas aí você vai orar para o Espírito Santo e dizer assim, Espírito Santo, me ajuda a amar esse desgramado. O amor de Deus é derramado onde? Na mente? No coração. Porque do coração procedem todas as fontes da vida. Assim como o Espírito Santo está dentro de mim e de você, esse Espírito de amor, ele pode derramar este amor de Deus dentro de nós. Amém? Então, vamos orar? Senhor Deus, como é bela a Tua palavra, quão profunda, quão simples, quão deliciosa, quão consistente é a Tua palavra. Ó Deus, derrama do poder do Teu Santo Espírito nessa manhã, sobre cada vida aqui. Que o Espírito que está dentro de nós possa transbordar, possa tomar conta do nosso coração, tirando toda a sujeira, tirando toda a amargura, tirando toda a tristeza, tirando tudo aquilo, ó Deus, que nos faz tristes, amargos, desiludidos, desesperançosos. Que o Espírito Santo nos encha nessa manhã, que haja um batismo de amor, Senhor, porque nós podemos amar o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro e mandou o seu Filho morar em nós. Fortalece a tua igreja, anima a tua igreja, desvenda os nossos olhos para contemplarmos a beleza da tua pessoa. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.